Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Eu quero aqui deixar uma palavra no seu coração, serei breve e objetivo. Queridos, estou com a minha Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, Lucas 10:33, onde alguém tentou pôr aqui Jesus à prova. Eu estava ali preparando com a pastora Marmita e me veio o coração, eu quero compartilhar com você. Como eu falei, Lucas 10:33 diz assim: certo samaritano que seguia seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se em alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei ou te recompensarei quando voltar. Queridos irmãos, o intérprete da lei sabia exatamente o que ele tinha que fazer, mas ele preferiu tentar colocar o próprio Cristo à prova, dizendo para o próprio Cristo: quem é o meu próximo? Jesus contou uma parábola de forma objetiva. Certo homem descia de lugar tal e caiu em mãos de salteadores, aonde foi espancado, lhe roubaram tudo o que tinha e lhe deixaram no chão ferido, semi-morto. Passou naquele caminho um sacerdote, passou de largo, fingiu nem conhecer o irmão. O sacerdote é o pregador da palavra. Passou também o levita, aquele que canta, aquele que diz: louvar o meu nome, não deu a mínima para o irmão ferido. Mas passou um bom samaritano, dos que não me seguem, aqueles que não são meus discípulos. Mas foi lá, se compadeceu do irmão, colocou óleo e vinho na ferida, colocou ele no animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. E disse para o dono da hospedaria: vou te dar 2 denários, mas se precisar gastar mais alguma coisa com ele, não te preocupe, quando eu voltar, eu vou te recompensar por tudo o que gastou com ele. Qual desses 3 parece ser o teu próximo? E aí o intérprete da lei disse assim: o samaritano que cuidou do que precisava. Aí Jesus olhou no olho dele e disse assim: então vai, no final do versículo 37, vai e procede tu de igual modo, ou seja, fazer o bem. Sabe aquele irmão que alguém só porque mora na rua bate na porta pedindo um pedaço de pão? Eu já vi, não estou falando do que os outros me contou, mas que eu vi. Eu já vi crente expulsar o irmão para não dar um pedaço de pão. Já vi expulsar para não dar um copo de água, para não dar uma palavra. E eu vim lhe dizer: nós precisamos ser um bom samaritano na vida de quem precisa. A gente não pode negar um pedaço de pão a quem tem fome. A gente não pode negar uma veste para quem sente frio. A gente não pode negar um copo de água a quem tem sede. Certa vez Jesus disse que ele disse assim: eu estive fome e não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, tive nu, não me vestiste, tive doente, não foste visitar-me. E alguém disse: Senhor, quando é que o Senhor teve fome, teve sede, teve nu, doente, e a gente não fez nada pelo Senhor? Ele disse: quando vocês deixam de fazer a um dos meus pequenininhos, está deixando de fazer a mim. Mas quando fizeste o bem a um deles, é a mim que estás fazendo. Não se negue a fazer o bem ao irmão. Há muitas pessoas que estão vivendo de teoria, está vivendo de imaginação humana, está vivendo como se fosse um conto de fada, na ilusão dos pensamentos. Porque é verdade que está na presença de Deus, mas não ajuda aqueles que mais precisam. Sabe o que a Bíblia diz em Romanos 14:22? A fé que tens para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Alguém que recebeu a fé um dia que foi dada por Jesus Cristo, ele te deu a fé, para que essa fé que ele te deu, ele possa contar com você por meio dessa fé, para que você use para o bem, para ajudar quem mais precisa. Usar de boa fé como os irmãos, como o samaritano usou. Não usar de má fé é alguém precisar do pão, da água, de uma veste ou de algo semelhante e as pessoas poderem ajudar e não fazer por ela. É usar de má fé. A pessoa que usa de má fé para com o outro, você sendo conhecedor da palavra, está se condenando a si mesmo.
A fé que tens, tem-nas para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Quando você é um conhecedor, uma conhecedora da palavra e se recusa a ajudar o irmão, você está se condenando a si próprio, porque você pode ajudar e não está ajudando, está usando de má fé e não de boa fé, como Jesus espera de cada um de nós. Ele não te deu a fé para você usar de má fé para com os outros. Alguém diz: ah, pastor, eu vou estar alimentando o crime. Ei, para de ser ignorante. A escritura diz: o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Ou tanto faz o que a esquerda faz, a direita não precisa saber. Não importa. Não se pode deixar de ajudar. Ah, eu vou estar alimentando um crime, vou estar ajudando. E se for Jesus que está te pedindo ajuda? Lembra de Abraão, quando passou 3 mendigos lá diante da sua tenda? Ele chamou da sua tenda, fez um banquete para aqueles 3. Na verdade estava vestido de mendigo, mas era anjo disfarçado. Já pensou se você está fechando a porta para o anjo de Deus? Já pensou se você está fechando a porta para o próprio Cristo? Ele disse para o intérprete da lei: vai e procede de igual modo. Faça com eles o que o samaritano fez. Para de negar ajuda a quem precisa. Para de ser ingrato. Para de se condenar a si próprio. Jesus não te deu a fé para você usar de má fé com os outros. Mas quando ele precisar de você, você usar de boa fé. Você está disponível para ele. Aí ele deu a fé para alguém. Quando precisa daquele alguém, não pode contar com o mesmo. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, irmão. Quando Jesus precisa do crente, ele tem que estar disponível, independente se ele é um pregador, um membro, um obreiro, um bispo, um pastor. Não importa. A fé é para você usar de boa fé com aqueles que precisam. Não quando ele precisar, alguém não está disponível para ele. Usando de má fé. Porque quando Jesus precisa e não pode contar com alguém, aquele alguém está usando de má fé e está se condenando a si mesmo. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Em vez da gente estar disponível por meio da fé, é naquilo que Jesus conta com a gente prefere os nossos afazeres, as nossas obrigações e deixa de fazer aquilo para o que fomos chamados, se condenando a si mesmo, porque não está usando de boa fé naquilo em que Deus espera de cada um de nós. Então eu preciso deixar uma indagação no seu coração. Tomara que não. Mas será que você não é uma das pessoas que Deus já contou com você um dia? E quando Ele esperou você usar de boa fé, você usou de má fé para com alguém? Se você for, que se arrependa. Não use de má fé para com ninguém, senão você vai estar se condenando a si mesmo. Repito o que eu falei: eu já vi crente expulsando moradores de rua, se recusando a ajudar. Não estou falando do que me contaram, mas do que eu vi. Não seja esse tipo de gente. Tive doente, não fosse me visitar. Tive nu, não me vestiste. Tive fome, não me desse de comer. Tive sede, não me desse de beber. Tenho certeza que tem pessoas me ouvindo que já fechou a porta para Jesus várias vezes. Se negou a dar um copo de água para o próprio Cristo. Se negou a dar uma veste para o próprio Cristo. Se negou a dar um pedaço de pão para o próprio Cristo. Não faça isso. Porque quando Ele voltar, Ele vai recompensar a cada um de acordo com aquilo que você era. Já pensou quando Ele voltar a olhar para pessoas que estão me ouvindo e dizer: no meu reino não tem lugar para você, porque fechaste a porta para mim, me negou um copo de água, me negou um copo de pão, me negou uma veste quando tive frio. Vai e procede de igual modo, e quando eu voltar te recompensarei por tudo. Eu não sei como você está vivendo, eu não sei quem são muitas pessoas que estão me ouvindo agora, mas quem quer que você seja, como quer que você esteja vivendo, vai e proceda de igual modo. Dê um pedaço de pão, dê um copo de água, dê uma veste para quem tem frio, dê um abraço pode salvar alguém, irmãos. Acredite em você, um abraço faz toda a diferença na vida de alguém rejeitado, abandonado, alguém que sente dor, alguém que sente dor na alma, como foi o caso de Maria. Você conhece muito bem a história daquele ladrão da cruz que Jesus o salvou. Um abraço pode fazer toda a diferença na vida deles. Não negue um abraço, uma veste, um copo de água,
um pão, não nega uma visita. Alguém pede uma visita, muitas vezes para um pastor no hospital, alguém que está doente se nega, e não negue, porque senão você vai estar negando o próprio Cristo. Vai e procede de igual modo, faça o bem, porque quem faz o bem recebe o bem como recompensa, mas a pessoa que se nega a fazer o bem não pode receber o bem como recompensa. Vá e proceda de igual modo, esteja à disposição de Jesus, Ele conta com você. Vou ficando por aqui, Deus te abençoe, forte abraço, até a próxima, em nome de Jesus.